Festa, né? Domingo nós tivemos 550 pessoas aqui no culto e a gente vivendo aquele ambiente de glória. E hoje não é diferente, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora vamos nos colocar de pé e vamos receber o mensageiro de Deus que vai transmitir a mensagem do Senhor, pastor Donifan da Fé. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Obrigado, pastor Eliseu. Estou muito agradecido a Deus pelo privilégio de estar neste lugar santo, esse lugar onde nós servimos, adoramos ao Senhor, de maneira que eu estou aqui com todo o temor, com todo o tremor, diante do povo de Deus, do povo santo, do povo que adora, do povo que honra, que exalta, que engrandece ao Senhor. Aleluia. Hoje, no final da tarde, o pastor Marcos me ligou e não sei se já foi falado, mas a situação delicada, ele pediu ajuda e eu vim, porque eu entendi que era necessário estar aqui juntamente com os irmãos. Certamente há muitos pregadores, ensinadores na ADIG, e qualquer um que estivesse no meu lugar faria bem melhor do que eu. Porém, coube a mim estar aqui com vocês, e eu agradeço a Deus por isso. Portanto, meus queridos, abramos a Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 10 diz assim, lerei do 10 ao 17. E ensinava no sábado numa das... E eis que estava ali uma que tinha de enfermidade, havia já, e andava, e não podia de modo algum, e vendo-a, chamou-a, e disse-lhe, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes dias, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar esta prisão no dia de sábado, a qual Satanás a tinha? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Espírito de Jesus. Meu coração treme e teme diante da tua grandeza, santidade, e daquilo, Senhor, que Tu tens para nós, ainda que por boca deste Teu Filho, Senhor, tão gaguejante, suplica por Tua ajuda, por Tua direção, que a Tua presença, Espírito da graça, seja manifesta entre nós, que a Tua graça, que a Tua presença, Espírito Santo, preencha cada vazio, cada coração, e venha dirimir as dúvidas, que seja preenchido cada pessoa com a Tua presença neste santuário, e na autoridade do nome de Jesus, que seja afugentado agora todo mal, todo espírito imundo que prende as mentes, todo espírito crítico, todo espírito de rejeição, que haja nesta noite o manifestar da presença do Espírito de Cristo Jesus. Para a glória do nome de Jesus nós oramos
E declaramos amém. E todos dizem? Amém. Por favor, se assente. Eu vou direto para o texto para não ficarmos... As minhas introduções são muito longas, devido à minha prolixidade. E algumas vezes já me disseram, pastor, por que o senhor não vai direto para o texto? Por que o senhor não vai direto para o texto? Mas eu penso sempre o seguinte, quando você vai construir uma casa, não se coloca primeiro o telhado, se coloca? Então, a gente primeiro cava fundo, e depois de cavado, bota aquela estrutura, aquele concreto, depois vai colocar as vigas, depois vai colocando os tijolos, vai montando o piso direitinho, depois levanta as paredes, e depois é que vem telhado, amém? Mas não temos muito tempo, então vamos seguir. Veja, queridos, esse texto, ele é muito esclarecedor para nós, e para o que eu quero transmitir e tratar sobre este assunto com vocês esta noite. A Bíblia menciona, lá aqui em Lucas capítulo 9, versículo 53, que Jesus estava determinado a ir a Jerusalém. Então Jesus, ele acaba seu ministério na Galileia e ele vai em direção a Jerusalém porque ele tinha um propósito em Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, ele sai caminhando e naquele caminhar de Jesus, ele vai parando em alguns lugares, ele vai parando para algumas pessoas. E Jesus vai parando, mas ele não para qualquer um. Eu vou repetir. Jesus não para qualquer um. Às vezes nós dizemos e falamos coisas que não está na Bíblia. Jesus não para qualquer pessoa. Jesus não para qualquer um que esteja simplesmente rejeitando a Deus, esteja em pecado sem querer Deus. Jesus para sim. Em seu trajeto ele para qualquer um que... pois deseje a sua presença, que queira Deus, que queira ser um adorador, que queira viver em sua presença, que queira a sua misericórdia, que queira o seu favor, que queira o seu perdão. Para esse Jesus para. Mas Jesus não para pessoas que não estão comprometidas com Ele. Jesus para com pessoas que querem um compromisso com Ele. Jesus para pessoas que desejam a sua presença mais que tudo. Se você veio esta noite e deseja a presença dEle, você veio ao lugar certo, porque na presença dEle há fartura de alegria. Na presença dEle há fartura. Não falta alegria, não falta o pão, não falta a misericórdia, não falta a vida, não falta o temor, não falta o manifestar da graça. Ele está aqui esta noite por causa dos adoradores que vieram comprometidos. Jesus, meu irmão, ele só valoriza pessoas que valorizam a Deus, que estão comprometidas com Ele. Então, Deus é o maior tesouro para aquele que entende que necessita de Deus. E Jesus, é nele que estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria como da ciência. E Jesus o ministério de Jesus era muito curto aqui na terra, para ele ficar parando, dando atenção para quem não queria Deus. Pois bem, dito isto, no texto nós podemos aprender que, e aqui começa alguns pontos, porque nesse texto eu quero intitular a mensagem sobre, ou seja, o nome dessa mensagem que eu quero, se for muito ousado, que não me interpretem mal, coisas que acontecem no lugar do culto. Coisas que acontecem aonde? E é isso, baseado nesse texto, que eu quero tirar algumas lições para a gente aqui esta noite. Veja, diz aqui no texto que ensinava no sábado, numa das sinagogas. Sinagoga era um lugar que não era o templo principal. As sinagogas elas foram construídas, alguns dizem que foi na época de Esdras, e as sinagogas foram construídas em aldeias onde tivesse uma comunidade judaica, e eles usavam a sinagoga para um lugar de adoração, eles usavam a sinagoga para o ensino, eles usavam a sinagoga para o lugar do culto, para o lugar de aprendizagem, eles usavam a sinagoga para um lugar de encontro dos judeus, onde eles podiam compartilhar sobre as coisas da divindade, sobre as coisas da eternidade, sobre o ser de Deus.
e eles aprendiam sobre a Taná, aprendiam sobre o Pentateuco, eles aprendiam, inclusive, as crianças, elas passavam ali um tempo, até os 11, 12 anos, aprendendo memorizando todo o novo, ou seja, todo o Pentateuco. E naquele processo de aprendizagem, por repetições, repetiam até memorizar. Quando eles memorizavam, eles passavam por um processo chamado Bar Mitzvah, onde a criança ficava responsável diante de Deus por guardar a lei. Ele agora era responsável por aquilo que ele absorveu, por aquilo que ele aprendeu. E Jesus, ele gostava de estar no lugar do culto. Então, a primeira coisa que nós observamos nesse texto é que Jesus está aonde? No lugar do culto. Jesus está na sinagoga, Jesus está no templo menor, porque o templo maior é em Jerusalém, mas Jesus está numa das sinagogas, e é muito sugestivo isso, porque Jesus está numa das, ele não está ele está em uma das. Se ele estava lá, ele também está aqui hoje. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e sempre. Ele não muda, porque diz a palavra que o Senhor não muda. Então, se ele não muda e ele é o mesmo, ele está aqui hoje. Ele gosta de estar onde tem gente que busca por ele. E diz que o texto ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eu não vou entrar em detalhes, mas o texto bizantino diz ensinava, o didasco. Mas quando você vai para o texto alexandrino, outro texto, não tem isso. Ele estava apenas. O texto lá, alexandrino, ele estava na sinagoga. Mas no texto bizantino diz que ele ensinava numa das sinagogas. Não diz o nome. Eu gosto dos detalhes da Bíblia, irmãos. Porque diz aqui, numa das, isso está dizendo que não interessa o lugar onde ele estava. Ainda que se você for escavacar nos detalhes da Bíblia, você vai descobrir onde Jesus estava. Mas o importante é que ele estava numa das. Dizendo isso, que ele estava lá e pode estar aqui com você, e você ainda que não esteja vendo. Às vezes nós estamos no lugar do culto, porque sinagoga é o lugar do culto. E no lugar do culto, veja, num dia de sábado. O sábado era o lugar do culto dos judeus, até hoje. Então, hoje o lugar do culto é aqui na Adig, templo maior da Adig. O lugar do culto é na terça-feira, o dia do culto é hoje. Assim como é quinta, assim como é quarta lá nas congregações, assim como é no domingo na escola bíblica dominical, assim como é no domingo à noite aqui e em todas as congregações. Jesus, ele gosta de estar no lugar do culto. Por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, ele está porque ele é. Ele está no lugar do culto porque ele é Deus verdadeiro. Ele está no lugar do culto porque ele veio ali para transmitir alguma coisa, mas porque ele, como homem, nunca deixou de ser Deus. Agora, nós observamos aqui no sábado, numa das sinagogas, no lugar do culto, diz aqui que ele ensinava. Então, no lugar do culto, nós temos o ensino de Jesus. No culto, nós temos o ensino de... Eu não vim aqui para falar de mim. Quando os pastores pegam esse microfone, não está aqui para vangloriar-se, não estão aqui para pregar sobre si, não estamos aqui para filosofar, nós estamos no lugar do culto para transmitir o ensino de Jesus, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será, aquele que está no meio, aquele que veio para transmitir vida, e vida com abundância, aquele que é a porta, aquele que é o caminho, a verdade, a vida. Ele está aqui hoje para mim e para você, igreja. No lugar do culto tem ensino, meu irmão. E o ensino, Jesus levou muito a sério o ensino. E quando eu falo de ensino, eu observo que em Mateus capítulo 28, está escrito lá o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na...
Ide, portanto, fazei discípulos, matetés, no grego, discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. O ensino de Jesus é para ser guardado. O ensino de Jesus é para ser entesourado. E aqui a expressão ensinando-os é didasco, ou seja, aquele que é mestre que ensina. O mestre tem um ensino, e Jesus, como mestre, ele tem um ensino para os seus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você tem muito a aprender com ele. Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, agora estava aprendendo aos pés de Jesus. E na escola de Jesus, meu irmão, é muito salutar, porque são ensinos celestiais. Na escola de Jesus nós aprendemos como ser santo. Na escola de Jesus nós aprendemos como andar e nos relacionar com o outro. Na escola de Jesus nós aprendemos quem é Deus verdadeiro. Na escola de Jesus nós aprendemos que se alguém te obrigar a uma milha, vai com ele 2. Na escola de Jesus nós aprendemos que se alguém te bater uma face, oferece-lhe a outra. Na escola de Jesus está escrito que se alguém te obrigar a tirar ou te tirar a capa, nem a túnica recuses. Então no ensino de Jesus tem humildade, no ensino de Jesus tem vida, no ensino de Jesus tem poder, no ensino de Jesus tem autoridade, no ensino de Jesus está a obediência do salvo. É inconcebível que no lugar de culto não se priorize, que não haja prioridade ao ensino. Tem lugares por aí, meu irmão, que é muito oba-oba, ensino zero. Tem lugar que pula, roda, sapateia, ensino nada. Tem manipulações, tem grito, tem regalar o olho, e tem cacuetes, mas ensino zero. Mas quando Jesus está na casa, quando Jesus está no lugar de culto, quando Jesus está trazendo conscientização para os seus discípulos, quem pega no microfone quer transmitir o ensino de Jesus. Porque o ensino de Jesus transforma, o ensino de Jesus nos santifica, nos purifica, o ensino de Jesus fala conosco aqui dentro, o ensino de Jesus nos faz desejar nos parecer mais com Ele. No ensino de Jesus nós aprendemos que é no caminho estreito que nós devemos andar e não no caminho largo. O ensino de Jesus, irmão, traz sustentação para os salvos. Traz sustentação para a igreja. Assim como nos discípulos lá, no primeiro século, os discípulos, eles aprendiam aos pés de Jesus, e eles tinham a sua vida sustentada pelos ensinos de Jesus, hoje não mudou. Veja, o ensino traz sustentação para os salvos. Sabe por quê? Primeiro, Jesus valorizou o ensino. 1/3 das palavras de Jesus foi ensinando. E quando eu vejo isso, por que será que Jesus, ele valorizava tanto o ensino? Eu vou pegar Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44, se você tiver a Bíblia aberta, pode abrir. Veja, no ensino de Jesus, quando a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, se reunia, diz aqui, e perseveravam na doutrina. A expressão aqui é didasque. É a mesma palavra para ensino, com uma derivaçãozinha curta. Então, doutrina é a mesma coisa de ensino. E onde há a presença de Jesus, onde há o culto, há ensino. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que é que eu aprendo mais aqui? Onde tem ensino, há comunhão. Não existe presença de Jesus, ensino de Jesus, que não venha repercutir e não venha nos impactar de tal maneira que queiramos estar em comunhão com o outro. O ensino, a doutrina de Jesus nos conduz para uma visão de comunhão. Mas também, veja o que diz aqui, no partir do pão, o ensino, a doutrina de Jesus
ela nos ensina, nos orienta, nos capacita a entender que nós precisamos um do outro. E quando nós nos sentamos, nos reunimos, nós queremos compartilhar o pão. Nós nos doamos, nós temos prazer em socorrer o outro, nós temos prazer em ajudar o outro, nós temos prazer em estar em comunhão. Então, em comunhão existe o partir do pão. Por causa de quê? Do ensino de Jesus. Mas não para por aí. No versículo 42, diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E nas... Oh, meu irmão, é difícil ver pessoas que dizem que estão aprendendo com Jesus e não gostam de orar. Nós falamos muito de oração, mas orar mesmo, porque orar em aglomerados, irmãos, é fácil. Junta todo mundo, vamos orar. Aí ora um, ora outro, grita, grita, grita. Irmão, eu quero ver, é você aprender com Jesus. Jesus levava 1 ou 2 ou 3 para a companhia dele ali, se isolava e ficava orando. E às vezes Jesus passava a noite em oração. Tem um senhor já bem idoso, ele é baiano. Ele disse para mim uma vez: pastor, isso no WhatsApp, num grupo que eu participo aí, ele disse: pastor, eu, na Bahia, eu estava acostumado, não vou citar o nome porque é antiético, mas ele não me autorizou a falar isso. Ele disse: pastor, eu aceitei Jesus, eu vim e disse de onde ele veio, ele disse: pastor, eu comecei a buscar a presença de Deus. Muito novo, comecei a buscar a presença de Deus. Comecei a buscar. Teve uma noite, um dia que eu disse que eu vou orar a noite toda, porque eu vou pregar no culto lá à tarde, lá às 18 horas eu vou para a igreja e vou pregar no culto da noite. E aí, meu irmão, ele orou de 18 horas até 18 horas do outro dia. Você já ouviu alguém fazer isso? Nem eu. Ele orou das 18 horas até 18 horas do outro dia, quando ele foi para o templo. Mas, pastor, ele ia andando, ele disse: pastor, eu ia andando, ele fala que carregado, baiano, carregado mesmo, aquela voz bem carregada. Ele disse que ia caminhando na rua, as pessoas iam caindo endemoniadas. Ele foi chegando no templo, quando ia chegando no templo, as pessoas iam caindo. Por quê? Porque quando você ora, meu irmão, você entra na dimensão eterna. Você entra na dimensão de Deus, você entra na presença de Deus e Deus começa a fluir. Está lembrado de Moisés? Está lembrado de Moisés? Moisés, 40 dias e 40 noites lá no monte. Quando ele desce, ele não percebeu que o rosto estava brilhando. As pessoas é que perceberam. Quando você ora, você não percebe que está exalando o poder, a presença de Deus. Mas as pessoas olham para você e vê um brilho diferente. As pessoas olham para você e vê que você está brilhando. As pessoas olham para você e vê que está fluindo Deus na tua vida. O que é isso, meu irmão? É a presença dele que vem através da comunhão. Aleluia. Olha o versículo 43 de Atos. E em cada alma havia temor. O ensino de Jesus traz temor ao nosso coração. Crente que diz que aprendeu com Jesus e não teme a Deus, não teme a palavra, não teme. Ou seja, temor tem 2 lados. Temor tem um lado de medo e temor tem um lado de respeito. Eu que sirvo a Deus, que conheço a Deus, você que conhece a Deus, você respeita Deus. Mas as pessoas que não conhecem a Deus, que não obedecem a Deus, elas têm medo de Deus, porque sabem que existe um juízo sobre ela. Mas para você não existe mais juízo, você não está mais em condenação, você passou da morte para a vida, você agora tem acesso ao Pai, o véu do templo foi rasgado, você agora caminha com Ele, o Espírito Santo habita em você, você é guiado pelo Espírito Santo. Oh, Arabadashumineha. Agora veja o versículo 43, também diz assim: e em cada alma havia temor, e muitas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu vou caminhar rápido. Então, depois que Jesus ministra o ensino, sempre vai acontecer maravilhas e sinais através daqueles que servem a Ele. Hoje, o milagre pode acontecer na sua vida. Hoje, sinais podem acontecer aqui. Se este lugar é um lugar de culto, você vê o lugar certo, você vê o lugar da adoração, você vê o lugar da doutrina, você vê o lugar do ensino. E se o Espírito Santo está aqui, nós estamos ministrando o ensino de Jesus, tudo é possível acontecer. Aleluia. Agora, veja, nós observamos aqui
que no lugar da sinagoga era um lugar de culto, era um lugar de adoração. Se era um lugar de adoração, então existia... Oh, quem falou? Está acanhado, hein? Fala mais alto. Oh, glória a Deus, tinha que ser daqui da frente. Olha, meu irmão, no lugar de culto tem que ter adoradores. E se tem adoradores, tem adoração. Se tem adoração, tem adoradores. Agora veja que coisa interessante. Toda adoração é manifesta através de quê? Da fé. Um adorante tem fé. Então ele manifesta a sua fé, ele revela a sua fé através da sua adoração. Não conheço adorador que é tímido, acanhado, que se esconde. Eu vou andar agora, vou andar mais de Bíblia, não vou andar só a Bíblia no meu celular. Por quê? Para ninguém ver que eu sou crente. Não, meu irmão, não tem negócio não. A Bíblia ensina que eu sou luz. Você é luz. Você não pode ter vergonha de ser crente, não. Você não tem que ter vergonha da palavra, não. Você não tem que ter vergonha da Bíblia Sagrada, não. Você tem que ter vergonha de pecar. Você tem que ter vergonha de fazer coisa errada. Você tem que ter vergonha de ser mexeriqueiro. Nós temos que ter vergonha de falar contra as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos viver uma dubiedade espiritual, uma esquizofrenia espiritual. Nós temos que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Oh, ele está na casa. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, estou sentindo ardor da presença dele. Ele está aqui. Adore, aproveite para adorar. Aproveite para adorar. Ele está aqui. Ele está na casa. Oh, aleluia. Oh, Deus te adore, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus, santo, santo, santo. Aleluia. Arashandere hasuiketai. Aleluia. Todo adorador tem o quê? Fé. Todo adorador tem o quê? E através da fé, nós, como adoradores, externamos as nossas convicções do ensino de Jesus. Agora, então no lugar do culto temos o quê, irmão? No lugar do culto temos o quê? Adoração. Adoração é externada através de pessoas de fé. Então, se é externada através de pessoas de fé, então na adoração tem que ter fé. Agora, se adoradores têm fé, quem tem fé, e aqui isso é lindo, irmãos. Quando eu estava hoje à tarde mexendo nesse texto aqui para tentar trazer para vocês, porque a fé, meu irmão, vamos para Hebreus, olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 6 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não. A fé é fundamento. A fé é fundamento. O adorador, ele tem fundamento. Quem tem fé tem fundamento. Ele está firmado aonde? Seus olhos não estão no que vê, mas no que não vê, na eternidade. A fé traz à existência as coisas que não são. A fé, ela vê o invisível e manifesta o invisível através da sua convicção em Deus, da palavra. Uma vez eu disse aqui, vou repetir. Existe uma diferença entre fé e esperança. Tem uma diferença entre fé e esperança. São dois olhares distintos, em dimensões diferentes. A esperança, olha para onde? Espera. Olha para onde? Eu vou ajudar. Quem espera algo para trás ou para o futuro? Então a fé olha para onde? A esperança olha para onde? Futuro. Sim ou não? Se você está esperando algo, é no futuro. Então, a esperança, ela é algo
para o futuro. Mas a fé é para onde? Hã? Irmãos, a fé olha para o passado. A fé olha para o passado. A fé, enquanto a esperança, Cristo em vós, a esperança da glória, a fé olha para o passado, para o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que foi manifesto o Filho de Deus. Foi na cruz do Calvário que ele morreu por nós. Foi na cruz do Calvário que o véu do templo se rasgou. Foi na cruz do Calvário que a carne de Jesus foi rasgada. Foi na cruz do Calvário que ele derramou o sangue puro carmesim. Foi na cruz do Calvário que ele rompeu. Foi na cruz do Calvário que ele nos perdoou. Foi na cruz do Calvário que ele trouxe a nossa redenção. Foi na cruz do Calvário que ele olhou do alto da cruz e viu Jerusalém, o lugar de adoração. Mas ele viu os soldados, ele viu ali os adoradores que estavam ao pé da cruz sofrendo. Jesus vê você. Ele viu você do alto da cruz. A fé que traz sustentação, meu irmão, a fé que traz sustentação, ela está firmada em Cristo, que efetua a nossa redenção lá na cruz do Calvário. Agora, por causa dessa fé, eu trago a existência hoje. Quando eu olho para o Senhor Jesus, que foi crucificado lá na cruz, o que ele fez na cruz do Calvário é suficiente para trazer à existência hoje as coisas que não são. Então diz aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus. Cada versículo desse aqui tem uma lição para extrair para a gente. Eu não tenho tempo. Mas eu quero chegar aqui no versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara para si, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de... Me ajuda, igreja. Se os irmãos daí quiserem colocar o texto aqui, ajuda para os irmãos a ler o texto aqui, tá, irmãos? Você que está aí na sonoplastia, você que está aí no computador, se quiser ir botando o texto aqui, vai ajudando a igreja. Então, a fé, meu irmão, Enoque alcançou o testemunho através da fé de que agradou a Deus. Ele agradou a Deus através da sua fé. O crente, quando ele tem fé em Cristo Jesus, na palavra de Jesus, no ensino de Jesus, ele agrada a Deus. Não existe outra maneira de agradar a Deus senão através da fé, porque a fé, você através da fé acredita em Jesus, através da fé você acredita na palavra de Jesus, através da fé você acredita que o Espírito Santo habita no meio da igreja, através da fé você acredita que você é filho de Deus, através da fé você acredita que a palavra de Jesus te traz vida e vida com abundância, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o libertador, que Jesus é o curador, que Jesus opera no meio da igreja, Ele está aqui hoje. E eu tenho fé que Ele fez lá na cruz do Calvário a minha redenção, a redenção da igreja, e por causa dele nós estamos como adoradores nesta casa. E diz aqui, ora, sem fé, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que quer agradar a Deus, sabe, pastora? Tem gente que quer agradar a Deus com pinote, com cambalhotas, com manipulações. Tem gente que quer agradar a Deus com abraço e para conquistar o outro. Esse tipo de evangelho, meu irmão, não é o evangelho de Jesus. É o outro evangelho. Porque o evangelho de Jesus, ele é sim, sim, não, não, é pureza. O evangelho de Jesus, ele é olho no olho. O evangelho de Jesus não tem subterfúgio. O evangelho de Jesus não tem manipulação. O evangelho de Jesus é graça. E graça é favor que eu não mereço. Eu não tenho o que fazer para receber. Eu recebo porque ele fez na cruz do Calvário. Primeiro eu creio nele e agora eu trago a existência, porque todo adorador, ele tem fé no coração. Aleluia. Todo adorador tem, quando ele vem ao culto, quando eu vim ao culto, eu vim com uma esperança, eu vim com um desejo no peito. Eu vim ao culto esta noite por causa da presença de Jesus, porque eu sei que Ele está conosco.
Ele disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu sei que Ele é real, eu sei que Ele prometeu e Ele vai cumprir, Ele está cumprindo a sua palavra, Ele nunca nos deixou. Ele mandou o Espírito Santo, rogou ao Pai, o Pai enviou outro Consolador para que fique conosco para sempre. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Quem é discípulo de Jesus não fica órfão. Quem está no culto é adorador, não está órfão. Você tem um Pai no céu, você tem o Espírito Santo, você tem o Consolador, você tem na sua vida a presença dEle. Agora no versículo 11 diz aqui, versículo 11 diz assim, versículo 11 da leitura que nós realizamos hoje em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17, diz assim, 11, e estava ali, o que é que isso transmite para mim hoje? Meu irmão, aquela mulher, ela estava ali, veja, ela estava comprometida com o culto. Estava ali. A Bíblia só diz o que ela quer dizer. Nas entrelinhas não você entende muita coisa. Aquela mulher estava ali, assim como nós precisamos estar aqui. E se você veio, esteja aqui. Se você veio, que o seu coração esteja aqui. Se você veio, que a tua mente esteja aqui. Se você veio, que os teus pensamentos estejam aqui. Se você veio, que a tua adoração seja aqui, que não seja venal, que não seja algo de longe, mas seja um lugar de comprometimento com Deus. Se você veio, esteja comprometido. Se você veio, porque há esperança no seu coração. Mas também no versículo 11 diz, estava ali uma. Agora não diz o nome dela, já percebeu? Esses textos da Bíblia, irmãos, vou usar a expressão, é show, fantástico. Tem um comediante que diz assim, é fantástico. Olha, irmãos, a Bíblia só diz o que ela quer dizer. E por que aqui o Espírito Santo não orientou Lucas a dizer o nome daquela mulher? Será que ele não foi na sua tese de doutorado, pesquisando sobre Jesus, a história de Jesus, que ele falou com Maria, falou com os apóstolos? Será que ele não quis botar o nome da mulher? Por quê? Isso, irmãos, esse nome não é revelado, o nome dela não é revelado, o nome dela não está escrito aqui. E ela é uma mulher anônima, porque o Espírito Santo queria que eu e você estivéssemos exatamente naquela condição daquela mulher, um anônimo. Você veio aqui ao culto, no lugar do culto, você veio ao ensino, você veio ao lugar da adoração, mas você é um anônimo. Você talvez passe despercebido aos olhares das pessoas que estão ao seu redor. Assim como aquela mulher, ela era mais uma no meio da multidão. Mais uma no meio daquelas pessoas que estavam ali. E quando aquela mulher anônima, que representa todos nós aqui, quando aquela mulher anônima estava ali, não diz, veja, o texto diz que ela tinha um espírito. Ela tinha um problema. Diz que ela tinha um problema, e o problema dela era sério. Não diz que o espírito tinha a mulher, mas diz que ela tinha um espírito. Isso aqui fala de quê? Das nossas brechas, da nossa legalidade que nós damos no mundo espiritual. O texto é claro, irmãos. O inimigo não está, ou seja, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor. E ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando damos legalidade, nós abrimos a porta para o mal, para os problemas, nós abraçamos os problemas, nós estamos dizendo, o problema, venha para a nossa vida, venha para a minha vida, venha para a minha casa. Os espíritos são seres oportunistas. Eles desejam entrar para morar. Agora tem uma coisa, nós vemos isso em Lucas, no capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E, não o achando, diz, voltarei para minha casa, da onde saí.
Eles se alimentam exatamente dos nossos desejos pecaminosos, fraquezas. Eles se alimentam dos pecados que nós cometemos. Eles são convidados para morar, habitar conosco através das nossas atitudes. Eles vêm habitar conosco muitas vezes ou eles entram em nós por meio de que lhe permitimos, até mesmo sem saber. Nossas palavras, atitudes, ideologias, doutrinas falsas, doutrinas de demônio, como disse Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós damos guarida, nós abrimos a nossa porta da mente, do coração, ouvido, e aí damos ouvido à voz de serpente. Daqui a pouco nós viramos voz de serpente. Por quê? Porque nós estamos chamando com as nossas falas, as nossas atitudes, com as nossas práticas, nós damos guarida a demônios, espíritos enganadores. Ela tinha um problema limitador. Eu vou correr, tá, gente? Estou correndo. Qual era o problema limitador dela? Uma enfermidade, um espírito de enfermidade. Aquele espírito encurvou aquela mulher. Aquele espírito, depois que ele foi convidado, depois que ele entrou, primeiro, a mulher, sem querer, ou não sei, por causa de uma prática, de uma fala, abriu a porta, deixou aquele espírito entrar. Quando o espírito entrou, agora ele vai encurvar a mulher, porque é isso que o diabo quer fazer na nossa vida. O diabo, ele quer exatamente que você abra a porta. É legal, é gostoso, é bom, é politicamente correto, nós aceitamos as coisas. Depois que o diabo entra, aí ele faz o quê? Ele vem fazer morada e ele quer nos encurvar. Nos encurvar ao problema. Aquela mulher estava encurvada ao problema dela. Aquela mulher estava encurvada, e a Bíblia diz aqui que veio o espírito imundo, fazia com que ela, curvada, ela não podia adorar. Curvada, ela não podia servir. Curvada, levou ela para o anonimato. Curvada, virou uma mulher sem nome. Lá vai uma mulher, olha, lá vai uma mulher curvada. Só vê o problema. As pessoas, você veio à igreja, você veio ao templo, aí você veio com o teu problema. Quando você chegou aqui com o teu problema, as pessoas, quando você vai conversar, você só mostra para as pessoas o teu problema. Quando você começa a conversar com alguém, o que aparece é o teu problema. E o problema daquela mulher era, as pessoas olhavam e viam ela encurvada. Mas o que estava ali era um espírito de enfermidade que obrigava ela a viver encurvada. Você veio aqui hoje também encurvado por um problema? Qual o problema que te trouxe aqui hoje? Qual o problema que você externa para as pessoas? Qual o problema que você fala para as pessoas que estão ao seu redor? Qual o problema que você, quando começa a conversar com alguém, a primeira coisa que você começa a falar? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu falo exatamente daquilo que está cheio no meu coração. Eu abro a boca e já começo a falar coisas que me aprisionam na alma, que aprisiona a minha vida. E nós não temos outra canção, não temos outra cantiga, nós não temos outra história, sempre a mesma história. Mas aqui diz que ela ficou refém daquele espírito. Quantos anos? Versículo 16. Quantos anos? 18 anos. Olha o tempo, irmão. 18 anos, refém de um espírito. Porque quando ele foi convidado, por suas palavras, por sua sinalização, pelo pecado, não importa, talvez ela nem saiba onde foi a porta, mas quando o espírito entra, agora ele vai dominar. Por isso que o problema é nosso. Foi nós que abrimos a porta. Mas depois que deixamos o problema entrar, o problema nos tem. O problema nos abraça. O problema nos encurva. O problema nos faz passar o tempo e não percebemos que o tempo está passando. E nós ficamos rodando, igual Israel no deserto. Cantiga de grilo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Esse pastor não tem amor. Essa casa aqui, ninguém não tem ministério. As pessoas não olham para mim. Olha, esse pastor não tem amor. E a gente fica rodando, rodando, rodando. Até que a gente entra no templo. Está lembrado?
Salmo 73. Ele estava na mesmice de sempre, né? Que você entrava no... Mas no dia que ele entrou no templo, que Deus se revelou, as coisas mudaram. É exatamente isso que está acontecendo com essa mulher. Quanto tempo, meu irmão, você está nessa prisão? Sua prisão é doença? Sua prisão é seu orgulho? Mau caratismo? Língua mentirosa? Engano? Desobediência? Rebeldia? Sexo? Pornografia? Vício de fumar? Bebida? Maconha? Cocaína? Mas eu tenho uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé no ensino de Jesus. Se você deseja a solução do teu problema, meu irmão, a libertação, você veio ao lugar certo, você veio ao lugar do culto, você veio aonde está Jesus. Aleluia! No lugar do culto temos o olhar de Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 12. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. Agora versículo 12. E vendo-a, está com a Bíblia aberta aí? E vendo-a, mais uma vez, e vendo-a, não diz que a mulher viu Jesus, diz que Jesus é que viu a mulher. Você veio aqui, você talvez esteja buscando reconhecimento, uma solução do problema, mas chegou aqui no seu anonimato. No momento você se esqueceu de quem você é, do teu problema, e você começou a adorar. Começou a exercer a fé. Começou a gerar esperança. Você veio com a esperança, mas a esperança começou a gerar fé. De repente, enquanto você está no culto, ouvindo a palavra, o Espírito Santo está tratando com você. E quando o Espírito Santo está tratando com você, a Bíblia diz que Jesus viu a mulher. Jesus está olhando para você. Você não está vendo Jesus, mas Jesus está te vendo. Você não está conseguindo enxergá-lo numa imagem, você não está conseguindo enxergá-lo em parede, no peito, mas você sabe que Ele está aqui. E se você está exercendo fé, você está sendo visto por Ele. Aleluia. Mas tem uma coisa, irmãos. Olha o que diz aqui no versículo 12. Quando nós temos o olhar de Jesus, mas também no culto nós temos aqui a palavra de Jesus. Porque Jesus, Ele olha para a mulher, e quando Ele olha para aquela mulher, Ele fala com a mulher. Jesus, Ele olhou para aquela mulher, e o que é que Ele diz? Mulher! Mulher! Ele não disse Joana, Pedro, Chiquinho, Dona Ifã. Ele disse mulher. Ele está dizendo mulher, homem, adorador, problemático. Você que entrou aqui nesta noite com a visão de adoração, de fé e esperança de ver resultado do teu problema, você tem o olhar de Jesus agora. Você tem a atenção de Jesus. E Jesus disse, mulher. Jesus, Ele vê o que ninguém vê. Aquela mulher era anônima, aquela mulher não era vista por ninguém, mas Jesus viu. Aquela mulher estava ali como ninguém havia, mais uma, perdida no meio daquele lugar de adoração. Mas tem uma coisa, Jesus viu. Nós temos o olhar de Jesus, mas também nós temos a palavra de Jesus, a fala de Jesus. E quando Jesus disse, mulher, Jesus estava dizendo, você... Ele está humanizando aquela mulher. Sabe, irmãos, às vezes nós somos tratados como seres que nem somos humanos. Mas quando Jesus põe o olhar em nós, Ele nos chama, Ele diz que eu sou homem. Homem tem fraqueza, a mulher tem as fraquezas, a mulher tem as suas debilidades, aquela mulher tem os seus problemas. E Jesus olha para ela e diz, mulher,
Jesus não chama de aleijada, Jesus não chama de problemática, Jesus não chama a pessoa com o problema, com a enfermidade, não. Na voz endemoniada, não. Jesus chamou de mulher. Jesus chama você de homem ou de mulher, porque Ele quer te trazer para o lugar do milagre. Mas também tem uma coisa, no versículo 12, Ele tem a solução do problema. Porque Ele lança uma palavra de ordem no mundo espiritual. Aquela mulher ouve a palavra, Jesus chama atenção, aquela mulher ouve Jesus e ela vai em direção a Jesus. E o que é que nós temos que fazer hoje? Quando ouvimos a voz de Jesus, nós temos que seguir na direção dele. Ele disse, mulher, e quando ele diz aqui no versículo 12, mulher, pronto, Jesus, eis-me aqui, estás livre. Estás livre da tua enfermidade. Estás livre do teu problema. Estás livre da doença. Estás livre da perseguição. Estás livre da condenação. Estás livre esta noite, porque Jesus está te chamando. Venha na direção de Jesus, porque Ele está com a solução na mão. Agora veja, aquela mulher foi em direção a Jesus. Mas quando ela ouviu a voz de Jesus, foi na direção de Jesus. Mas quando ela chegou onde Jesus estava, o que foi que Jesus fez? Olha para o texto. Corre aqui, Vara, me ajude. Homem, estás livre da tua enfermidade. Ele veio na minha direção. E Jesus fez o que, irmãos? Colocou as mãos sobre aquela enferma. Dá um pulo agora. Obrigado. Quando você ouve a voz de Jesus, e você vai na direção de Jesus, Jesus vai agora colocar as mãos. A palavra foi lançada para aquela mulher. Só quando ela veio, a palavra de libertação foi lançada por Jesus. Mas só quando ela chegou perto dele, é que ele colocou as mãos sobre aquela mulher. É isso que você precisa fazer esta noite. Deixe Jesus colocar as mãos sobre você. Porque Ele tem a solução dos nossos problemas. Ele tem a solução para os nossos problemas, os nossos temores. E aí, nós olhamos no versículo 13, que ela se endireitou, porque ela não podia de maneira alguma se endireitar. Olha, meu irmão, psicólogo não dá jeito, aconselhamento não dá jeito, psicanalista não dá jeito. Você está andando aqui e acolá, as pessoas dizem, rapaz, sai desse lugar. Você até quer sair do vício, sair da maconha, sair da cachaça, mas você não consegue se endireitar do jeito nenhum. Mas quando você ouviu a voz de Jesus, quando a gente ouve a voz de Jesus e caminhamos na direção dele, ele vai impor as mãos sobre nós. E aí nós nos endireitamos. Aí começa a glorificar a Deus aqui no versículo 13. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. O cachaceiro passa a ser um adorador, começa a glorificar a Deus. O trambiqueiro, mentiroso, passa agora a exaltar o nome do Senhor. Aquele que andava errado agora anda certo. Andava em pecado agora anda em santidade. Meu irmão, não tinha esperança sem Deus no mundo, agora tem uma esperança. Só olhava para baixo, agora vai olhar para cima. Por quê? Porque agora Jesus falou, ela foi em direção. Jesus agora tocou, ela se endireitou e agora está adorando, adorando, adorando. Eu passei por isso. Eu andava torto, eu não queria nada com a vida, parecia uma folha seca, mas um dia Jesus me chamou, um dia Jesus me tocou, Ele falou comigo, me tocou, Ele me endireitou e agora eu glorifico a Ele. Sabe, irmão, no versículo 14 você vai encontrar que o príncipe da sinagoga começou a ficar indignado. Tem gente indignada pelo que Jesus está fazendo na tua vida. Tem gente indignado porque Jesus está operando um milagre.
está te chamando, vendo você, está colocando a mão, está te endireitando, você está glorificando. As pessoas agora começam a murmurar contra você. Mas tem uma coisa: todas as pessoas que se levantam contra você por causa do que Jesus está fazendo em você, ou fez, Jesus chama de hipócrita. Aqui, ó, versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita! Irmão, eu gosto de Jesus porque Jesus não tem papo na língua, não. Jesus não tem papo na língua, não. A gente é que fica com esse eufemismo, com medo de magoar, com medo politicamente correto, de falar: o irmão vai ficar chateado comigo. Meu irmão, estão se levantando contra você. Pastor, estão se levantando. Não tenha medo, é hipócrita. Tem muita gente hipócrita, que em nome do bem está querendo muitas vezes fazer contrário à obra de Jesus na tua vida. Mas tem uma coisa: no lugar do culto tem advogado. É Jesus quem defende o adorador. No lugar do culto é Jesus quem te defende. Jesus veio aqui, Jesus está aqui para te defender. Aleluia. Mas diz aqui no versículo 16, olha o que diz o versículo 16: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa. Ela estava encurvada, mas era Satanás que tinha prendido ela. Ela estava enferma, mas Satanás é que aprisionou ela. E aqui nós aprendemos o seguinte, irmão: Jesus chamou ela de filha de Jesus valorizou aquela mulher. Jesus chamou ela de filha de Abraão. Jesus estava dando dignidade para aquela mulher. Primeiro ela disse que é uma mulher, você é uma mulher. Mas agora ele está dizendo: você é filha de Abraão. Você tem uma origem, você tem um pai, você tem uma genealogia. Você é filho de Abraão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se você é adorador, você é filho de Deus. E Jesus está dignificando a tua vida, a tua história, o teu caminhar. Você é filho de Deus. Ele é aquele que valoriza. Jesus dignificou aquela mulher, mas quer dignificar a tua vida. Esta noite você veio no lugar do culto, você veio no lugar certo. E por último, aqui no versículo 17 diz assim: e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram. Tem Bíblia aí, crente? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram. Tem gente que vai ficar envergonhado porque Jesus está na tua vida. Quem se levanta contra o adorador, meu irmão, Jesus se levanta para defender e vai envergonhar. Vai envergonhar. Vai envergonhar. Tem gente que vai sair cabisbaixo porque Deus está operando a obra na tua vida. E Jesus está se levantando a teu favor. Vão ficar envergonhados. Agora tem uma coisa. Olha o que diz o versículo 17 ainda no finalzinho. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas. O que é que eu aprendo aqui? Tem gente que vai sair envergonhado por causa do que Jesus está fazendo, repreendendo, chamando a atenção. Mas tem a maioria que vai sair daqui adorando, aleluia, dando glória, por causa da alegria, da libertação daquela mulher. Meu irmão, se alegre com o que Deus está fazendo na vida do teu irmão. Se alegre com o que Ele está fazendo na tua família ou na família do teu vizinho. Se alegre, meu irmão, Deus está fazendo a obra, então se alegre com a vitória do teu irmão. Esteja de pé em nome de Jesus.